Olá, você que tem nos prestigiado toda semana. Estamos falando do livro de Atos dos Apóstolos, bem como das cartas paulinas. Hoje nós queremos falar acerca de um personagem não muito conhecido na Bíblia. O nome dele é Epafrodito. Mas antes de entrar no assunto de hoje, o meu nome é Antônio Paulino. Você que ainda não se inscreveu no canal, pode estar fazendo isso agora. O seu comentário é muito importante. Não deixe também de compartilhar esses vídeos, porque outras pessoas também podem ser abençoadas. Acione também o sino, dê um like para que você não perca nenhum desses vídeos. Hoje nós queremos falar acerca de um personagem chamado Epafrodito. Caso você queira se aprofundar um pouco mais acerca desses assuntos, tanto de Atos, escrito pelo evangelista Lucas, bem como acerca das cartas paulinas, você pode adquirir o livro chamado De Jerusalém a Roma. Esse livro que nós produzimos através da editora Pod. Sempre colocamos o link para que você possa entrar e adquirir esse livro para você, ou quem sabe presentear alguém. Hoje queremos falar acerca do tema: honrai sempre a homens como esse. Paulo aborda esse assunto, ele traz esse elogio falando acerca de Epafrodito, um personagem, como nós falamos, não muito conhecido nas escrituras sagradas. Quem era Epafrodito? Epafrodito, ele fazia parte da igreja de Filipos. Filipos era uma cidade que era colônia de Roma, ficava na Macedônia, e tinha esse nome de Filipos porque quando Filipe, pai de Alexandre o Grande, ele conquistou essa cidade, ela não tinha esse nome, então Alexandre, então Filipos, ele deu o seu nome em homenagem a essa cidade por ter conquistado essa cidade. Essa cidade tinha uma grande influência por fazer parte de uma colônia de Roma, e essa cidade ela tinha as mesmas prerrogativas de leis, de conduta e também de prestígio, como Roma tinha, por ser muito ligada a Roma. Inclusive, muitos dos soldados, muitos dos oficiais que se reformavam lá em Roma, iriam morar em Filipos com os mesmos direitos que teriam lá em Roma. Eles eram beneficiados, e essa cidade era como se fosse uma miniatura de Roma. Então, Epafrodito, ele fazia parte da igreja de Filipos, e ele morava ali em Filipos, e a história dele começa quando Paulo estava preso em Roma e precisava de apoio. E a igreja de Filipos, essa igreja que Paulo plantou na sua segunda viagem missionária, ela era uma igreja generosa, e era uma igreja que entendia que, assim como Paulo se esforçou para plantar essa igreja, abençoou essa igreja enquanto esteve ali, ela entendeu que também precisava abençoar a vida do apóstolo Paulo. Essa troca de generosidade que a igreja deve ter uns para com os outros. Assim como a igreja foi abençoada, ela entendeu que precisava abençoar também o apóstolo Paulo nesse momento difícil de prisão, de encarceramento, que está escrito lá no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, no versículo 30 e 31. E então essa igreja, ela entendeu que tinha que mandar alguém lá para levar uma oferta para o apóstolo Paulo e também levar solidariedade, levar o apoio espiritual também nesse momento de dificuldades. Então eles elegeram Epafrodito, uma pessoa fiel, um homem de boa reputação, e Epafrodito levou cerca de 40 dias da Macedônia, ali de Filipos, até chegar a Roma. Um caminho muito difícil, muito perigoso. Certamente boa parte dessa estrada ele foi pela Via Ignácia, uma via construída pelos romanos, uma via onde os romanos desfrutaram para fazer suas incursões militares. E Epafrodito certamente usou parte dessa cidade para chegar a Roma. Então, era muito perigoso, e ele levava recursos financeiros para o apóstolo Paulo. E quem sabe até recursos materiais para poder ele, no caminho, desfrutar ali, né, dos alimentos
Então foi um período muito difícil e nessa trajetória da ida, Epafrodito ficou muito doente, chegou muito debilitado em Roma e ali ele ficou com Paulo durante esse período, tentando se recuperar. Ele chegou a ponto de quase morrer, de tão grave foi a sua enfermidade, e isso trouxe tristeza para o coração de Paulo por causa daquele esforço, por causa daquele altruísmo de Epafrodito. E a igreja lá de Filipos precisava de notícias de Epafrodito e também de Paulo. E nesse período ele tentando se recuperar e Paulo querendo devolvê-lo para levar notícia, mas ele não podia por causa da sua enfermidade. Mas os textos bíblicos dizem que ali Deus usou de misericórdia, curou Epafrodito, e Paulo então pôde devolvê-lo juntamente com uma carta dizendo do grande amor que constrangia ele por aquela igreja se preocupar tanto com Paulo e poder também devolver ao seio da igreja esse homem tão zeloso, esse homem tão de prestígio que era Epafrodito. Então, no capítulo 2, versículo 29, Paulo escreveu o seguinte nas entrelinhas, quando ele viu essa carta, ele diz assim acerca de Epafrodito: recebei, pois, no Senhor, com todo gozo, com toda alegria, e tende em honra a homens tais como Epafrodito. Olha que coisa maravilhosa. Nas entrelinhas, Paulo escreve essa honra para que a igreja pudesse receber e honrar a Epafrodito. Queridos, isso nos traz uma grande lição. Isso nos mostra que a gente precisa melhorar muito em algumas questões, em algumas etapas das nossas vidas. Há sempre algo a melhorar. E quando nós olhamos esse escrito do apóstolo Paulo para que a igreja pudesse honrar a pessoas como Epafrodito, imagina que se alguém tivesse que escrever alguma coisa ao nosso respeito, ou relatar algo a nosso respeito, ou falar algo, o que as pessoas diriam ao nosso respeito, acerca daquilo que nós temos produzido como pessoa, como igreja, como cidadão? O que as pessoas diriam ao nosso respeito? Paulo, ele diz que ele elencou 3 qualidades acerca de Epafrodito no versículo 25. Ele diz que Epafrodito era como um irmão. E a gente sabe que entre irmãos normalmente há unidade. Os irmãos se assentam à mesa. Claro que há divergência entre os irmãos, sim, evidentemente. Mas, em princípio, se entende que irmãos são pessoas oriundas dos mesmos pais. Tem essa afinidade. E Paulo elenca ali essas qualidades que Epafrodito era como irmão. Ele era também como um cooperador, aquela pessoa que colabora, aquela pessoa que ajuda. Cooperador é ser isso, um ajudante, aquele que está junto, aquele que pergunta o que eu posso fazer para que algo possa dar resultados. Alguém que soma, está numa equipe, não é simplesmente estar junto, mas está em equipe, somando. Então Paulo diz que Epafrodito era como um irmão. E ele também elenca a qualidade de cooperador. E ele diz também que Epafrodito era como um companheiro, aquele camarada que estava sempre junto, sempre nos momentos difíceis, nos momentos bons, de gozo ou nas dificuldades. Epafrodito estava sempre junto. Isso nos traz assim um constrangimento. Como é que eu tenho sido? Eu tenho cooperado? Como é que eu tenho sido junto dos meus irmãos, junto das pessoas nessa sociedade, essa sociedade que precisa de bons exemplos, que precisa de luz, que precisa de sabor, uma sociedade tão corrompida. Então nós precisamos aparecer com essas atitudes que tinha Epafrodito. Que Deus possa levantar pessoas com esse altruísmo, com essa dedicação, com esse amor, não só na sociedade, mas principalmente na igreja, porque a igreja ela tem essas prerrogativas, a igreja tem esse compromisso de ser melhor, e que nós possamos nos parecer com Epafrodito, nos parecer com Paulo, nos parecer com Jesus, porque esse é o desejo de Deus, que sejamos imitadores do Senhor,
Como Paulo disse lá em Coríntios, sede os meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Que Deus nos abençoe a sermos como Epafroditos e que possamos ouvir de pessoas querendo nos honrar por essas atitudes. Mas não queremos só a honra, queremos que a nossa honra glorifique o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo